Agustin Giai na mira do Milan, o Corinthians recebendo a advertência da CNRD e o São Paulo com sugestão de um meio atacante que chegaria a custo praticamente zero. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os temas e fala também das negociações entre Flamengo e Beltrán. Houve uma reviravolta no caso. Falo também sobre o Vasco da Gama, bem perto de anunciar atacante colombiano. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças e a disputa do Cruzeiro com o Grupo City por uma joia do futebol argentino. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero convidar você a fazer parte do meu grupo do Telegram, absolutamente de graça. Por lá tô dando várias dicas e sugestões para deixar você na cara do gol na hora de fazer sua aposta. No mês de julho foram 24 acertos e apenas 7 sugestões erradas. Quem entrou com R$50 terminou o mês com mais de R$1.100. Para você aproveitar essa oportunidade, só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado ao Telegram e passa a nos seguir. Depois se cadastra na Esportiva e vai apostando conforme considerar nossas sugestões legais. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que cobra do Botafogo cerca de R$14 milhões. São, de acordo com o Peixe, 9.600.000 de dívida por Jair e mais 4.400.000 pelo goleiro John. Botafogo traz outros números afirmando que a dívida real é de apenas 1.600.000, tudo graças a um acordo que também envolve o Peixe e o Atlético Mineiro. Por falar no goleiro John, queria contar que o Botafogo rejeitou a oferta de 8 milhões de euros pelo John, que veio do West Ham. Negociações ainda podem prosseguir se o clube inglês melhorar sua oferta. Já o Internacional emprestou o atacante Gabriel Barros para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogador que já estava emprestado para outro time da Série B, o Criciúma, mas por lá havia disputado apenas 5 partidas. Bora trazer novidades sobre o Vasco da Gama, que avançou para a contratação do atacante Andrés Gomes, colombiano, 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, velho sonho do Vasco. Cruz Maltino concorria com vários outros clubes, mas, de acordo com a imprensa francesa, a melhor oferta é do Vasco e o Rennes está pronto para aceitar a proposta de empréstimo com obrigação de compra, caso metas sejam batidas, negociação que poderia girar, se incluída a compra, em algo na casa dos 7,5 milhões de euros. O Gomes havia sido comprado na temporada passada pelo Rennes por 10 milhões de euros junto ao Real Salt Lake, mas no futebol francês foram apenas 19 partidas e 3 gols marcados. Para completar o noticiário vascaíno, contar que 2 zagueiros foram sugeridos ao Cruz Maltino, mas não empolgaram. O zagueiro Gustavo Medina, 24 anos de idade, da Ferroviária, e Domingos Duarte, português de 30 anos, que pertence ao Getafe. Para completar sobre o Cruz Maltino, só lembrar que no mês de agosto serão 7 partidas e o Vasco tenta se recuperar de um mês de julho sem vitórias, com 2 empates, ou melhor, 4 empates e 2 derrotas. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians nesse caso é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo
pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Hora de falar sobre o São Paulo, meio atacante Guilherme Marques, 34 anos de idade, foi sugerido ao Timão. Ele é um velho conhecido de Hernan Crespo, que chegou a cogitar sua contratação quando o Guilherme jogava no Benevento. Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, também gosta do Guilherme Marques, mas o São Paulo ainda não tomou uma decisão sobre a contratação do atleta. Meio atacante, veterano, que em 2023 vestia a camisa do Goiás, ele chegaria em contrato de risco, com o São Paulo não pagando absolutamente nada pela aquisição e bancando apenas um salário pequeno, que seria aumentado caso o Guilherme provasse capacidade para continuar jogando no clube. Vale a lembrança de que o Guilherme tem contrato com o Changchun Yatai e está recebendo seus vencimentos. O grande problema é que ele não foi inscrito por um erro de interpretação do regulamento por parte do clube chinês, até por isso a condição dele é bem tranquila. Tem salário relativamente alto e não tem sido utilizado na China, gostaria de jogar no tricolor. A resposta deve acontecer nos próximos dias. O São Paulo está pensando os prós e contras. A busca é por um meia, por um atacante, por um zagueiro e também por um lateral direito. Qualquer jogador que for contratado precisa chegar a custo zero. Hora de falar sobre uma reviravolta envolvendo Lucas Beltrán, centroavante de 24 anos de idade, pertence à Fiorentina e interessa ao Flamengo. O Flamengo avançou nos últimos dias num acordo com o time italiano. Proposta de 12 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. O grande problema é que o Beltrán não vinha demonstrando vontade de trocar a Itália pelo Brasil. Mas, de acordo com Tutto Mercato, site especializado em mercado de contratações, o Beltrán mudou de ideia e já cogita fechar com o rubro-negro. A falta de propostas na Europa e a possibilidade de ser reserva na Fiorentina pesaram para essa decisão. Então há a expectativa no Fla de que nos próximos dias o acordo possa avançar. É o camisa 9 pedido pelo técnico Felipe Luiz, que entende que o Pedro não tem as mesmas características que ele pensa ou precisa para um centroavante. Importante contar que o nome do Gabriel Jesus, que era prioridade para o treinador do Fla, está praticamente descartado. O Gabriel Jesus não terá condição de voltar a jogar antes de outubro e no Arsenal ganha 6 milhões e meio de reais por mês. Só para completar o noticiário do Flamengo, contar que Carrascal ainda não foi anunciado como reforço, apesar do acerto entre os clubes e apesar de ele ter assistido a derrota do Fla por 1-0 contra o Atlético Mineiro na noite dessa quinta-feira no Maracanã. Falta apenas o envio da documentação por parte do Dinamo Moscou. Assim que o clube russo fizer, o Flamengo anuncia a chegada em definitivo do meia atacante colombiano comprado por 12 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Milan interessado em Agustin Giai, o lateral direito argentino de 21 anos de idade e que já havia sido alvo de proposta recente do Zenit. No mês passado, o Palmeiras descartou a venda do Giai para o Zenit. Pois bem, essa oferta de 15 milhões de euros foi bem avaliada pelo Giai, mas o Palmeiras entende que o lateral direito está perto de ser convocado para a seleção argentina, o que garantiria a ele ainda mais valor num negócio futuro. Extremamente jovem, comprado do São Lourenço na temporada passada por 7 milhões de euros. Temporada de 2024 de dificuldade no Palmeiras, já disputou apenas 12 jogos, mas em 2025 ele se encontrou, virou titular absoluto e já soma 28 partidas. A tendência é de que se o Milan não melhorar a oferta, não exista acordo. Palmeiras em ótima condição financeira, garantiu bastante dinheiro, foram mais de 600 milhões de reais com vendas de atletas somente nesse ano, até por isso só haverá negócio de venda no Palmeiras se as propostas forem extremamente vantajosas. Só para completar sobre o Verdão, se Giai é alvo internacional, preciso contar que Kelvin está de fato contratado e desembarca no domingo em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O lateral direito, que já foi do Atlético Paranaense e pertencia ao CSKA, foi comprado pelo Verdão por 4 milhões e 800 mil euros. Hora de te atualizar sobre as últimas do Cruzeiro. A Raposa disputa com o Grupo City a contratação de Maher Carrizo. Nunca ouviu falar? Eu te apresento. Atacante de só 19 anos de idade, que pertence ao Vélez Sarsfield e tem sido tratado na Argentina como uma das promessas do ataque. Atleta que disputou o Sul-Americano Sub-20 no início da temporada, também já havia jogado o Mundial Sub-17, sempre pela seleção argentina. Com a camisa do Vélez são 22 jogos, 7 gols e uma assistência. Negociação entre Cruzeiro e Grupo City, ou melhor, entre Cruzeiro e Vélez já existe. O grande problema é que o Grupo City tenta atravessar as tratativas.
Informação que vem da Argentina é de que a proposta apresentada pelo Cruzeiro é superior à do Grupo City, que poderia inclusive colocar o Carrizo num primeiro momento jogando no Bahia. Negociação em andamento, a tendência é que até a semana que vem a gente tenha uma definição sobre o futuro do atleta, que no Sul-Americano Sub-20 com a camisa da seleção argentina em janeiro fez 9 jogos, 4 gols e 3 assistências, atleta hoje avaliado em 6 milhões de euros. Para completar sobre o Cruzeiro, contar que Fagner passou por exames médicos nas últimas horas e esses exames apontaram uma fratura na fíbula da perna direita. Você vai lembrar que na quarta-feira ele sofreu uma entrada forte no finalzinho da partida de um jogador do CRB, William Potker. Num primeiro momento parecia que não era nada grave, ele até saiu com uma botinha do estádio, mas chegou a se apresentar normalmente na quinta-feira sem a necessidade de exames. Fagner continuou reclamando de dores, nessa sexta foi submetido aos exames que apontaram tal lesão. Dá para cravar que o Fagner está fora do jogo contra o Botafogo no domingo, do jogo da volta contra o CRB na próxima quarta-feira, não há uma data para retorno, embora também não exista necessidade de cirurgia. Assim que tiver qualquer dado ou informação sobre o período de recuperação, a gente conta para vocês, beleza? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra por volta das 7 da noite. Tem live do Nicola. Tchau!